Para mim tem sido muito bom o estudo da carta aos Hebreus. Já tinha estudado essa carta outras vezes, mas como a palavra de Deus, a gente sabe a utilidade dela e o valor dela, né? Ela se renova e ela nos revela verdades mais profundas cada vez que nós cavocamos na palavra de Deus. Tem sido um prazer estudar a carta aos Hebreus para compartilhar com vocês. E nos 10 capítulos que nós já vimos, nós vimos a superioridade de Cristo em 3 aspectos. A superioridade, primeiro, da pessoa de Cristo. Então, o escritor compara a pessoa de Cristo com personagens da história de Israel e mostra por que Cristo é superior. E o segundo argumento, que é o segundo aspecto da superioridade que ele apresenta, é que o sacerdócio de Cristo é superior. E aí, particularmente, ele compara o sacerdócio de Cristo com o sacerdócio araônico, né? Arão foi o primeiro sumo sacerdote, irmão de Moisés, e sem dúvida nenhuma, não só por ser o primeiro, mas pela importância que ele teve na história do povo de Israel, na caminhada pelo deserto, rumo à Terra Prometida, ele é o expoente máximo, né, do sacerdócio judaico. Mas o escritor mostra que Cristo é superior a Arão, porque ele desenvolve um ministério de representatividade nosso perante Deus muito maior, muito superior ao ministério, ao sacerdócio que Arão exercia representando o povo de Israel perante Deus. E o terceiro aspecto apresentado é que o sacrifício de Cristo é superior aos sacrifícios apresentados na lei mosaica e na história do povo de Israel. Quantos milhares, milhões de animais foram sacrificados? Mas o escritor mostra vários argumentos revelando, comprovando a superioridade do sacrifício de Cristo, que não foi repetido, foi realizado uma única vez e resolveu o problema definitivo do homem, que é o nosso pecado. Então, a pessoa de Cristo é superior, o sacerdócio de Cristo é superior, o sacrifício de Cristo é superior. E aí nós terminamos o capítulo 10, falando também da quarta advertência. Nós vimos que, entremeados com estes argumentos comprovando a superioridade de Cristo, existem algumas advertências contra a apostasia. E nós já analisamos 4 delas, né? Elas vão sendo colocadas no meio da argumentação teológica, para que os seus leitores, olhando a superioridade de Cristo, não voltassem atrás, isto é, não abandonassem o cristianismo e retornassem ao judaísmo de onde eles tinham saído. Depois de apresentar nesses 10 capítulos a superioridade de Cristo, nós chegamos agora ao capítulo 11. E o capítulo 11 nós vamos encontrar com aquela famosa lista de heróis da fé, né? Os homens, especialmente os esportistas, valorizam muito aquele chamado Hall da Fama, né? É o lugar onde os esportistas mais célebres, que mais se destacaram, têm o seu nome colocado, mostrando a importância, o valor que eles deram aos mais variados esportes, né? O Hall da Fama. Bem, o capítulo 11 é o Hall da Fama. Mas não mostra esportistas, ou políticos, ou economistas que se destacaram. Mostra homens e mulheres que se destacaram, em primeiro lugar, aos olhos de Deus, o que isso já os torna verdadeiros heróis, né? E eles não se destacaram por uma habilidade ou intelectual, ou uma habilidade física, uma habilidade esportiva, não. Eles se destacaram pela sua fé.
Agora, nós terminamos o capítulo 10, relembrando um versículo do profeta Abacuque, que é o verso 38 do capítulo 10, que ele é encontrado lá em Abacuque, capítulo 2, verso 3, onde Deus disse: o justo viverá por fé. E essa ideia do escritor da carta aos Hebreus, ela é retomada, ideia que foi lançada por Abacuque, mas o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, empresta o versículo de Abacuque para explorar esta ideia. E ele vai mostrar agora como pessoas, como o versículo diz, que eram justas diante de Deus, venceram pela sua fé. E, na verdade, eles não foram heróis por causa de alguma habilidade deles, mas foram heróis por causa da sua fé colocada no Senhor Jesus Cristo. Esse mesmo que pelo escritor foi apresentado como a pessoa superior, o sacerdote superior, o sacrifício superior, esse foi em quem estes heróis colocaram a sua fé e a sua confiança. E é por isso que eles têm o nome deles colocado no hall da fama dos heróis da fé. Esse é o nome que nós damos ao capítulo 11, hall da fama dos heróis da fé. Eles venceram pela fé. E não porque a fé deles era grande, mas porque em quem eles colocaram a sua fé. É no Cristo que é superior. Esse é grande. E por causa da fé colocada em Cristo, é que eles venceram. Nós vamos encontrar um total de 14 homens e 2 mulheres sendo mencionadas nesta lista de heróis da fé. E é muito interessante porque dos 14 homens, metade, 7, são mencionados no livro de Gênesis, no Velho Testamento. E das 2 mulheres, metade, uma, também é mencionada no livro de Gênesis. Então, são 14 homens e 2 mulheres. E a metade dos heróis da fé aparece mencionada nos escritos de Moisés, particularmente no livro de Gênesis. Mas antes de nós entrarmos na lista destes heróis, que começa com o verso 4, focalizando primeiro Abel, primeiro herói da fé mencionado, há uma introdução nos versículos 1, 2 e 3. Eu quero ler junto com vocês e que nós meditemos um pouco nestes versos. Então vamos lá? Abram sua Bíblia, Hebreus capítulo 11, versículo 1, onde nós lemos o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Vamos parar por aqui e vamos meditar nestes 3 versos por um instante. Eu quero fazer a ligação do capítulo 10 para o capítulo 11. Se nós vamos falar com fé, vamos falar da fé dos antigos, especialmente, esses preciosos exemplos de heróis da fé colocados nas páginas das Escrituras, é bom nós notarmos o que o escritor termina de falar no final do capítulo 10. Versículo 38, ele diz: o meu justo viverá por fé. E estas palavras nos fazem pensar, em primeiro lugar, que nós somos justificados diante de Deus pela fé em Cristo. Não é exatamente isso que diz Paulo quando escreve aos Romanos, capítulo 5, verso 1? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.
Quando no capítulo 3 de Romanos, Paulo diz, não há um justo nenhum sequer, Paulo ressalta o fato, destaca o fato, de que pelas nossas obras e por mérito próprio, nenhum de nós será justo, considerado justo diante de Deus. Mas se não há justos, a Bíblia diz a possibilidade de haver justificados, quer dizer, pessoas que são declaradas por Deus justos. Eles não são justos por si próprios, mas eles podem ser declarados por Deus. E isso ocorre quando nós reconhecemos a impossibilidade de sermos salvos por méritos próprios. Mas nós colocamos a nossa fé naquele que tem todos os méritos possíveis. E quem é esse? Ninguém mais, ninguém menos do que aquele que o escritor apresenta como a pessoa superior, o sacerdote superior, o sacrifício superior, Jesus Cristo. Quando colocamos a nossa fé nele, nós estamos admitindo diante de Deus que não podemos ser salvos por nossas próprias obras, por nosso próprio mérito. Nós admitimos o nosso pecado, mas nós reconhecemos que Cristo, aquele que é superior e que realizou ali na cruz o sacrifício perfeito, quando cremos nele como nosso Salvador, a justiça de Deus, de Cristo, é imputada a nós por Deus. Então, Deus nos declara justificados pela fé em Cristo. Ok? É isso que o escritor está dizendo. O justo viverá por fé. Quer dizer, nós só podemos ser declarados por Deus justos quando colocamos a nossa fé e confiança em Cristo Jesus. Mas o escritor não apenas menciona a nossa fé colocada no Senhor, que dá início à nossa vida cristã, mas ele menciona também, nessa frase, o justo viverá por fé, que a nossa confiança em Jesus deve estar sendo colocada cada dia das nossas vidas. Não é uma fé, agora, que os teólogos chamam de fé salvífica, isto é, fé que nos dá a salvação, mas é uma fé que mantém a nossa salvação. Porque, meus irmãos, nós não podemos esquecer que não só a nossa vida com Deus começou com a nossa fé colocada em Cristo, mas cada dia da nossa vida, a nossa dependência de Deus continua, em todos os aspectos. Dependemos dele espiritualmente, dependemos dele fisicamente, dependemos dele materialmente, dependemos dele emocionalmente, dependemos dele profissionalmente. A nossa dependência de Deus continua. E se você quer ter o seu nome incluído no hall da fama dos heróis da fé, você não deve apenas colocar a sua fé em Cristo num instante da sua vida para dar início à sua vida cristã, mas você deve colocar a sua fé em Cristo em cada instante da sua vida, mostrando em cada instante uma dependência total de Deus. Então, vou trocar isso em miúdos e falar em termos mais práticos. Você sai de casa, aciona o alarme da sua casa, passa chave tetra nas portas, todas as janelas e portas têm alarmes, então você diz assim: a minha casa está protegida porque eu coloquei alarmes nela. Está correto isso? Não. Não. Eu não estou dizendo que você não deve colocar alarmes, faça isso se você puder. Mas, acima de qualquer alarme, a sua casa, quando você sai de casa, ela fica protegida por Deus. E diga isso a ele: Senhor, na minha ausência, guarda a minha casa, as coisas que o Senhor tem me dado, que estão colocadas aqui, porque a minha dependência é do Senhor. E eu confio no Senhor e não nos alarmes que estão colocados na minha casa. Deixa eu dar mais um exemplo.
Você recebe o seu pagamento, e aí você diz, o dinheiro está lá na sua conta bancária, e você diz, esse é o resultado do meu suor. Eu sustento a minha casa com o meu trabalho. Está correto isso? Tudo errado. E quando você puder ir ao supermercado e fazer uma compra, e quando você puder abastecer o seu carro, colocando álcool ou gasolina ou combustível no seu carro, e quando você puder pagar a prestação da casa ou aluguel, água, luz, telefone, internet, lembre-se de uma coisa: agradeça ao Senhor por essa conta paga e diga ao Senhor: Senhor, a minha dependência é do Senhor. Essas contas estão pagas porque o Senhor me deu o emprego, o Senhor me deu saúde para trabalhar. Vocês estão entendendo? Essa não é uma fé que gerou a nossa salvação, mas é uma fé mostrada diariamente em todos os aspectos da nossa vida, que revelam que nós assumimos uma dependência total e exclusiva de Deus. Então, quando o escritor diz, o justo viverá por fé, ele não só menciona a fé que dá início à nossa vida cristã, fé salvífica, mas ele menciona também a nossa fé mantenedora da vida cristã a cada dia. E essa fé, evidentemente, ela é mostrada cada dia, em cada ato, quando nós assumimos. Somos dependentes, sim. Somos dependentes. De quem? Do Senhor. Fomos justificados pela nossa fé. E a nossa vida diária se mantém pela fé no mesmo Salvador, que agora não só é o Salvador, mas é o nosso provedor, é o nosso sustentador, é o nosso protetor, enfim. O justo viverá por fé. E para ilustrar isso, é que agora o escritor coloca os exemplos dos heróis da fé. Eles não só colocaram a sua fé no Senhor, um dia, um instante da sua vida, mas cada dia eles se mostravam dependentes do Senhor. E eles confiavam no seu Salvador, que também era o seu protetor, era o seu provedor, era o seu sustentador. Não é? E é assim que nós devemos viver. Iniciamos a vida cristã pela fé. Cada dia da nossa vida cristã, mantemos a nossa vida cristã pela fé. É um exercício diário que nós temos de fazer de fé naquele que nos salvou e que agora nos sustenta. Então, por isso o escritor diz, no verso 1, o que essa fé, que iniciou a nossa vida cristã e que mantém a nossa vida cristã, o que ela produz em nós? Ela produz uma certeza. Ela produz uma convicção. Interessante isso. Fé produz certeza. Fé produz convicção. Esse versículo 1 coloca diante dos nossos olhos o que a fé naquele que é a pessoa superior, o sacerdote superior e o sacrifício superior, o que é que essa fé produz para nós. Agora, é um fato que ninguém gosta de viver na dúvida, na incerteza, na instabilidade, não é verdade? Pelo contrário, nós queremos viver uma vida pisando em terreno firme, sólido, estável, porque esse terreno vai nos dar garantias, vai nos dar certeza, vai nos dar segurança. Não é isso que nós buscamos na nossa vida? Certeza, segurança, garantia. Então, nós só vamos encontrar quando nós, como aqueles que foram justificados pela fé, manifestarmos essa fé no nosso dia a dia, no nosso Salvador. Fé produz certeza. Fé produz
convicção. Agora, deixe-me ilustrar isso. Quando nós lemos Gênesis capítulo 1 e 2, todas as sentenças nestes dois capítulos e nos versos destes dois capítulos são sentenças que terminam com um ponto final. E sabe como na língua portuguesa nós classificamos estas sentenças? Sentenças afirmativas. Mas quando nós chegamos no capítulo 3, preste atenção. No capítulo 3, verso 1, nós vamos encontrar a primeira sentença interrogativa que existe na Bíblia. Não sei se vocês já tinham notado isso. Mas o curioso e o pior é que essa sentença interrogativa aparece justamente, é a primeira sentença interrogativa da Bíblia, quando pela primeira vez é mencionado quem na Bíblia? Satanás, a serpente. Vocês acham que é uma coincidência? Primeira sentença interrogativa, primeira menção de Satanás na Bíblia? Vocês acham que é coincidência? Não, não é coincidência. Porque sabe qual foi a intenção de Satanás ao se dirigir à mulher dizendo: é assim que Deus disse e tal, e ele fez uma pergunta a Eva? Sabe qual foi o objetivo de Satanás? Colocar uma dúvida na mente de Eva. Entenderam? Agora, Deus já tinha falado o que ele queria. No capítulo 2, verso 16, Deus diz: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ponto final. Acabou. Como é que termina a fala de Deus? Ponto final, uma sentença afirmativa. Como é que termina a fala da serpente? Aquele ponto de interrogação. E a sentença interrogativa tinha como finalidade colocar uma dúvida na mente de Eva. E a dúvida era: e agora, quem é que está certo? Deus disse: no dia em que nós comemos do fruto, nós vamos certamente morrer. A serpente diz: não, certamente não morrereis. E agora? E agora? Vocês já viram aqueles desenhinhos que a pessoa fica em dúvida e de um lado aparece um anjinho falando para ela e do outro lado aparece um diabinho falando ao ouvido dela, né? E ela fica entre a fala de um e a fala do outro e ela fica em dúvida. Irmãos, não tenham dúvida no seu coração, porque Satanás quer colocar dúvidas na nossa mente e no nosso coração. Esse é o objetivo dele. E o objetivo dele é enfraquecer. A ordem de Deus não tinha sido muito clara, então o objetivo da pergunta de Satanás era criar uma dúvida, enfraquecendo a ordem de Deus, a palavra dada por Deus. Ok? E sabe de uma coisa? Vocês sabem o que aconteceu. Eva e Adão deram mais crédito. Sabe, na verdade, eles colocaram a sua fé na palavra do diabo. E eles desacreditaram da palavra de Deus, não creram. É por isso que eles desobedeceram a Deus. Agora, preste atenção nisso. Leia comigo um versículo em 1 João, capítulo 5, verso 13. 1 João 5 e 13. O escritor diz: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes
Isto é, o escritor estava escrevendo estas palavras que fazem parte da palavra de Deus. Portanto, o escritor foi inspirado pelo Espírito Santo para revelar a palavra de Deus, para que os seus leitores soubessem. E esse soubessem significa para que vocês tenham certeza que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então vejam, de um lado a palavra de Deus apresenta Satanás, com as suas sentenças interrogativas, quer trazer dúvidas à nossa mente e ao nosso coração. Ok? Esse é o objetivo dele. Do outro lado, nós temos Deus, que através da sua palavra quer nos dar o que a fé na palavra de Deus vai produzir em nós. Hebreus 11:1, certeza, convicção. Sabem, se nós ficarmos do lado de Satanás e crermos na palavra dele, nós vamos estar pisando num terreno de instabilidade, dúvida, incerteza, instabilidade, falta de segurança. Mas se nós dermos crédito à palavra de Deus e ao Deus da palavra, essa fé em Deus e na sua palavra vai produzir certeza e convicção. E aí nós estamos pisando num terreno seguro, sólido, firme, estável. Agora, cada um de nós vai ter que tomar a sua decisão. De que lado você vai ficar? De que lado? Em quem você vai crer? Agora, deixe-me fazer uma pergunta a vocês. Vocês creem na palavra de Deus? Eu li outro dia uma frase que me chamou muita atenção e eu vou repeti-la a vocês. Nós cremos no pedaço da palavra de Deus que obedecemos. Interessante? Interessante. Por que nós não obedecemos a palavra de Deus na sua integralidade? Porque, no fundo, nós não cremos que a palavra de Deus merece crédito e total obediência. Então, quando nós desacatamos um mandamento do Senhor, quando nós desobedecemos um trecho da palavra de Deus, sabe por que nós fazemos isso? Porque nós não cremos na sua palavra, pelo menos naquele trecho. E por que nós não cremos naquele trecho? Porque Satanás veio falar ao nosso ouvido, não precisa se preocupar com a prática, a obediência a esse mandamento do Senhor, não. Entenderam? Irmãos, fé na palavra de Deus, fé no Deus da palavra, produz certeza e convicção. E sabe como é que essa fé na prática é demonstrada? Porque também não adianta eu dizer, eu tenho fé. Deus diz, prova. E sabe o que é que prova a nossa fé? A nossa obediência à palavra de Deus. Nós vamos analisar a vida dos heróis da fé. E nós vamos ver que fé não é pisar no escuro. Fé não é, o que eu faço? O que eu faço? Mas nós vamos ver que os antigos, que o versículo 2 fala, aqueles que, no capítulo 1, verso 1, lembra da Hebreus 1:1? Havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, né? No capítulo 1, eles foram chamados de pais. Agora, no capítulo 11, verso 2, eles são chamados de antigos. São os heróis da fé lá do Velho Testamento, né? Sabe de uma coisa? Eles tiveram uma revelação da parte de Deus. Eles creram nessa revelação. E sabe o que eles fizeram? Eles obedeceram. Simples assim. Simples assim. Fé não é algo etéreo. Não é algo que se perde no espaço,
que são meras palavras, não. Fé é uma crença, é uma confiança tal na palavra de Deus que me conduz a uma obediência à palavra do Senhor. Ok? Por causa da sua fé, que os levou a uma vida de obediência, o versículo 2 diz que os antigos obtiveram bom testemunho. Mas eles não eram bobos, eles não queriam pisar na areia movediça, eles queriam pisar num solo firme, estável, que lhes desse confiança, estabilidade, segurança. Então, o que eles fizeram? Confiaram na revelação de Deus, obedeceram à revelação de Deus, e Deus falou para eles, ó, positivo. Esse bom testemunho não é simplesmente o que os seus conterrâneos disseram a respeito deles, mas é, sobretudo, o que Deus disse a respeito deles. Deixe-me dar um exemplo. Depois nós vamos falar dele. Jó, capítulo 1. Olha como é que a Bíblia descreve este homem de Deus. Ele era um homem justo, íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava continuamente do mal. Quem que mandou escrever estas palavras a respeito de Jó? Deus. Esse era o ISO 14.000 não sei das quantas. Esse era o selo de aprovação de Deus a respeito de Jó. E se Deus disse de Jó que ele era justo, íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, você vai contradizer isso? Eu vou contradizer isso? Não. Porque o controle de qualidade mais exigente que existe, que é Deus, colocou o selo de aprovação de Jó na sua palavra. Deus deu um bom testemunho de Jó e mandou registrar na sua palavra esse bom testemunho. Agora, meus irmãos, você já pensou nisso? Deus falar bem de uma pessoa e Deus mandar registrar o conceito bom que ele tem de uma pessoa nas páginas da sua palavra? Isso é muito forte. Isso é muito forte. Porque isso não significa que apenas perante a sua geração ficou notório a aprovação de Deus para com Jó, mas o feito dele foi registrado lá e gerações posteriores, até os nossos dias, quando nós falamos de Jó, nós falamos, esse cara era bacana, um herói da fé. E por que nós falamos isso? Porque Deus não só deu um bom testemunho dele, mas registrou na sua palavra o bom testemunho acerca de Jó. O que é que você quer que Deus diga a seu respeito? O que é que você quer que Deus diga a seu respeito? Você quer que Deus diga a seu respeito as palavras do verso 38? Eduardo, Júnior, Artêmio, irmão Jorge, Lourdes, Edivânia, esses meus filhos e minhas filhas são justos vivendo pela fé. Gente, se Deus puder dizer isso a respeito de cada um de nós, que maior elogio você quer do que esse? A aprovação de Deus. Porque ele pode enxergar a nossa fé. E como é que ele enxerga a nossa fé? Através de uma vida de obediência à sua vontade. Versículo 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus,
de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Sabe, eu poderia falar coisas científicas a respeito deste verso. Por exemplo, pela fé entendemos. Os homens, especialmente os cientistas ateus, dizem que fé e razão não andam juntos. A Bíblia diz o contrário. Pela fé entendemos. Pela fé a nossa razão compreende. Pela fé a nossa mente recebe informações. Sabe de uma coisa? Fé e razão andam juntinhos. Juntinhos. Mas fé no quê? O versículo diz: entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Agora, é curioso que fé e razão andam juntos, mas a fé vem primeiro. E fé aonde? Na palavra de Deus. Então, a respeito da criação do mundo, por exemplo, o que é que nós cremos? O que a palavra de Deus nos revela. Gênesis 1, Gênesis 2. Somos taxados, rotulados pelos homens como criacionistas, porque cremos na criação de Deus, do universo. Eu diria que nós somos mais do que criacionistas, nós somos bíblicos. E mais do que bíblicos, nós temos fé na palavra de Deus. Ela nos revela a criação feita por Deus, então nós somos criacionistas. Mas por que é que nós somos criacionistas? Porque cremos na palavra de Deus. Uma vez eu li que uma senhora, um jovem chegou para uma senhora e falou: a senhora crê que uma baleia engoliu Jonas e ele ficou 3 dias no ventre da baleia e ele não morreu? E ele: a senhora crê nisso? E aquele jovem se aproximou daquela senhora com motivo de zombaria, de chacota, né? Quer acreditar em coisa tão absurda? Ela falou: meu filho, eu creio que a baleia engoliu Jonas, porque a Bíblia diz. Mas se a minha Bíblia dissesse que o Jonas engoliu a baleia, eu também ia crer. Sabe o que é isso? Isso é fé inabalável na palavra de Deus. Fé inabalável na palavra de Deus. É lógico que é uma coisa absurda e impossível de acontecer, mas ela está dizendo o seguinte: até coisas impossíveis, se a palavra de Deus me dissesse, eu acreditaria. Entenderam? Fé e razão andam juntos, mas a fé vem primeiro. E fé no quê? Na palavra de Deus. E eu mais uma vez vou dizer para vocês, quando nós começarmos a analisar a vida dos heróis da fé, nós vamos notar que todos eles tiveram uma revelação da vontade de Deus. Eles creram na revelação. Isso nós chamamos de fé. E como é que eles demonstraram a sua fé na revelação da vontade de Deus? Através da sua obediência. Muito bem. Vamos contemplar o primeiro herói da fé, versículo 4. Vamos lá fazer a leitura? Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela quem? Da sua fé. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ele ainda fala. Que coisa, hein? Que coisa, isso é uma coisa tremenda. Ele morreu, segundo a datação bíblica, há cerca de 6.000 anos
atrás, antes de Cristo. De Cristo para os nossos dias, mas então, há 8.000 anos atrás, Abel morreu. E ele ainda fala hoje. Uma vida de fé, mostrada pela sua obediência à revelação de Deus. Agora, nós temos que lembrar do que está registrado a respeito dele lá em Gênesis. Então, vamos lá para Gênesis capítulo 4. E nós vamos descobrir por que ele aparece mencionado aqui como um dos heróis da fé. Gênesis capítulo 4, versículo 1. Coabitou o homem com Eva, Adão e Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim, então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Primeiro filho que Adão e Eva tiveram, Caim. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Segundo filho que Adão e Eva tiveram, Abel. Se passaram vários anos, e a próxima sentença agora, nós já encontramos Caim e Abel adultos. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Certo? Então, não é registrado nada da vida de Caim e Abel, na sua infância, sua adolescência, sua juventude, mas agora nós encontramos os dois adultos, cada um com uma profissão diferente. Muito bem. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor, notem bem, de Abel, número 1, segundo, e da sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou Deus. Vamos parar e pensar aqui um pouquinho. Eu vou chamar a imaginação de vocês agora, né? Nascem Caim e Abel. O que a Eva fala para Adão? Meu marido, nós precisamos passar nas casas pernambucanas e comprar roupinha para o Caim e para o Abel. Mas como naquela época não havia casas pernambucanas, o que o Adão teve que fazer? Foi lá no rebanho, matou uma ovelha, e ele fez exatamente o que Deus tinha feito para ele no dia em que ele e Eva pecaram. Eles quiseram cobrir o seu corpo com folhas de figueira costuradas. Eu pergunto para vocês, eles conseguiram cobrir o corpo com isso? Então essa era a moda de Adão e Eva. Deus falou, não. Eu vou dizer para vocês qual é a minha moda. Deus matou um animal, tirou a pele do animal e deu para ele se vestir. E eu pergunto para vocês, a pele do animal cobriu a nudez deles? Cobriu. Só que o que Deus ensinou aquele dia para Adão e Eva foi um princípio que, quando nós estamos estudando a Bíblia, especialmente apresentando estudos evangelísticos, nós dizemos para o descrente, Deus ensinou para Adão e Eva o princípio da substituição. Guardem isso. Primeiro lugar, Deus estava dizendo para Adão, Adão, você é um pecador. Segundo lugar, Deus estava dizendo para Adão, Adão, você merece morrer. Aliás, Deus já tinha prevenido Adão e Eva antes, né? No dia em que vocês comerem o fruto proibido, certamente morrerão. Então, não era novidade. Então, vamos lá. Vou repetir o princípio da substituição que Deus ensinou a Adão. Número 1. Adão, você é pecador. Você desobedeceu uma ordem minha. Você transgrediu um mandamento meu. Número 2. Adão, você merece morrer. E a Bíblia mostra desde Gênesis que o salário do pecado é a morte. Não há dúvida nenhuma. Mas aí, preste atenção, número 3. Adão, Deus estava dizendo para ele, eu permito que uma vítima inocente morra no seu lugar. Eu pergunto para vocês, o que aquele cordeiro que Deus matou
tinha que ver com o pecado de Adão e Eva? O que aquele animal tinha que ver com o pecado de Adão e Eva? Nada. Aquele animal era totalmente inocente. Correto? Deus estava mostrando isso para ele. E dali em diante, Adão sabia que, para qualquer pecado cometido, número 1, ele tinha que reconhecer diante de Deus que ele era pecador. Número 2, ele tinha que reconhecer que diante de Deus o pecado produz a morte, a separação de Deus. Mas, número 3, ele reconhecia o que Deus estipulava, que uma vítima inocente, um animal inocente podia morrer no lugar dele. Irmãos, não se esqueçam desse princípio da substituição, porque esse fio vermelho percorre toda a Bíblia, desde Gênesis capítulo 3, verso 21, até Apocalipse, capítulo 22. No último capítulo da Bíblia, o Senhor Jesus é chamado pela última vez o Cordeiro de Deus. Esse fio vermelho de sangue percorre todas as páginas da palavra de Deus. Deus mostrando, porque ele é santo, ele não admite pecado. Porque ele é justo, ele tem que retribuir ao pecador com a morte. Mas porque ele é amor, ele permite que uma vítima inocente morra no lugar do pecador. Bem, Deus ensinou isso a Adão. Agora vamos voltar lá no nosso raciocínio imaginário. Né? Caim e Abel nasceram. E aí, Adão precisa providenciar uma roupa para o Cainzinho e para o Abelzinho. O que ele faz? Ele vai lá no pé de figo, pega folhas de figo, costura para dar uma roupa para eles? Não, ele sabe que isso não funciona. Então ele vai lá no rebanho, pega uma ovelha, mata, dá a lã para Eva, a Eva produz uma roupinha para o Cainzinho e para o Abelzinho. Mas os meninos vão mamando, vão comendo, se alimentando, vão crescendo, e a Eva fala para Adão, a roupa não está servindo mais para o Cainzinho e para o Abelzinho, tem que providenciar uma roupa maior. O que ele faz? Vai lá no rebanho, mata outra ovelha, e assim. E os meninos chegam numa idade que eles sabem o que é que o pai tem que fazer para providenciar a roupa para eles. Eles veem o pai matando uma ovelha, a mãe tecendo a lã lá para fazer uma roupinha para eles. E eles devem perguntar, porque criança é curiosa. Quem tem criança em casa sabe disso. Tudo que a criança vê, o que é isso? O que é isso? Para que isso? Onde? Quando? Quem? Não é assim? Então, vocês imaginam o Cainzinho e o Abelzinho perguntando, papai, por que o senhor está matando uma ovelha? E o que Adão ensinou para eles? Número 1, vocês são pecadores, meus filhos. Número 2, vocês merecem a morte, meus filhos. Número 3, mas Deus nos ensinou que uma vítima inocente pode morrer no nosso lugar. Ah, papai, que bom, né? Que essa ovelha vai morrer para eu ter uma roupinha, né? Entenderam o que aconteceu? Eu sei, você está pensando, Davi, mas não é isso que está escrito na Bíblia, não. Os povos antigos, eles tinham um costume de transmitir oralmente, de geração para geração, as informações, a cultura daquele povo. Eles não escreviam livros como nós escrevemos, mas eles transmitiam oralmente. Quando as famílias se assentavam em volta de uma mesa, às vezes à noite, em volta de uma fogueira, o mais velho então transmitia. E sabem, Adão e Eva com certeza passaram esse ensino para o Cainzinho e para o Abelzinho. Mas como nós lemos agora no
capítulo 4 de Gênesis. Agora, o Cainzinho cresceu, agora já não é mais o Cainzinho, é Caim. O Abelzinho não é mais Abelzinho, é Abel. E Caim é um lavrador, um agricultor, e Abel é um pastor de ovelhas. Agora eles são homens, mas eles receberam uma revelação de Deus. O princípio da substituição estava muito claro na mente deles. Agora eles querem oferecer uma oferta a Deus. Excelente desejo, muito bom, aprovado. Mas sabem, quando eu quero dar um presente para alguém, eu tenho que dar um presente para aquela pessoa que agrada aquela pessoa. Eu não posso fazer como alguns fazem, né? Eu estou querendo, por exemplo, estou precisando de umas ferramentas aqui em casa, mas aí é o aniversário da Rosana, eu dou um jogo de ferramentas para a Rosana. Quem é que eu estou querendo agradar com isso? Eu não estou querendo agradar a Rosana. Eu estou querendo providenciar. Aí eu estou querendo matar 2 coelhos com um tiro só, né? Eu dou um presente para ela, mas é um presente que vai me beneficiar. Vocês entenderam? Quando a gente quer dar um presente, a gente tem que saber o que agrada aquela pessoa. Então, vejam bem, Caim e Abel, que iam dar uma oferta ao Senhor, eles deviam saber o que é que agradava ao Senhor. E o que é que agradava ao Senhor? Um sacrifício no qual houvesse derramamento de sangue. Porque esse sacrifício no qual houvesse derramamento de sangue ia ilustrar o princípio da substituição que Deus ensinou a Adão e que Adão ensinou aos seus filhos. Qual era o princípio da substituição? Número 1, vocês são pecadores. Número 2, vocês merecem morrer. Número 3, eu permito que uma vítima inocente morra no seu lugar. Qual é a oferta que Abel ofereceu? Ele falou: o nosso Deus ensinou para o meu pai, e o meu pai ensinou para nós. Então eu sei o que agrada a Deus. Ele foi lá no rebanho, pegou uma ovelha e matou. E quando ele estava matando aquela ovelha, ele estava dizendo para Deus: Deus, eu reconheço que eu sou pecador. Deus, eu reconheço que eu mereço a morte. Mas Deus, eu aceito o teu amor e eu reconheço que uma vítima inocente vai morrer no meu lugar. Percebeu? Percebeu por que Deus se agradou de Abel? Porque Abel se preocupou em dar a Deus uma oferta que agradasse a Deus. E Deus gostou da atitude de Abel. Agora, por que Abel ofereceu esse tipo de oferta? Porque Abel creu na palavra de Deus. E como é que a gente sabe que ele creu? Porque ele obedeceu a ordem que Deus havia dado. Entendeu? Então, Deus se agradou de Abel. E Deus se agradou também da oferta de Abel. Porque a oferta de Abel tipificava, com séculos de antecedência, o sacrifício que Cristo ia realizar na cruz do Calvário. E o escritor da carta aos Hebreus deixa bem claro que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Muito bem. E aí? E a oferta de Caim? Caim falou: eu vou dar uma oferta a Deus, mas eu vou dar o resultado do meu trabalho. O meu trabalho. Ele era lavrador, não era? Então ele falou: eu arei a terra, eu plantei as sementes, eu aguei a terra, eu colhi, eu fiz isso. Então a oferta que ele apresentou a Deus foi o resultado do seu serviço, as suas obras. É verdade, o Caim pensou que Deus ensinou para Adão,
nosso pai, e o nosso pai nos ensinou que tinha que fazer o sacrifício. Então, mas eu quero fazer aquilo que dá na minha telha. Ele estava preocupado em agradar a Deus com essa oferta? Não. Ele estava preocupado em se agradar. E ele estava preocupado em apresentar o resultado das suas obras, do seu serviço, do seu esforço. Em outras palavras, ele estava dizendo a Deus, Deus, e a gente pode imaginar aquela mesa, né, com tomate, alface, cenoura, beterraba, arroz, feijão, batata, tudo o que Caim plantava. Uma mesa colorida, bonita, não? E cheirosa. Né? Mas aquilo representava as obras de Caim. E a palavra de Deus nos ensina, desde Gênesis capítulo 3 até o final, o que Paulo resume quando escreve aos Efésios capítulo 2. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Deus se agradou de Abel, porque Deus viu fé em Abel. A fé de Abel na palavra, na revelação de Deus. Deus não se agradou de Caim, porque viu nele um orgulhoso, que não se preocupou em agradar a Deus, mas que queria ganhar a salvação por esforço próprio, as suas obras e aquela oferta que Caim apresentou. O que ele tinha plantado, o que ele tinha colhido, o que ele tinha aguado, representava as suas ofertas e as suas obras. E ele queria ter mérito diante de Deus para a sua salvação. Houve fé em Caim? Houve. Mas onde? Onde que Caim colocou a sua fé? Em si mesmo, nas suas obras. Entenderam por que Deus não se agradou de Caim? E por que Deus não se agradou da oferta de Caim? Tinha sangue naquela oferta? Beterraba tem sangue? Tomate tem sangue? Alface tem sangue? Batata tem sangue? Tudo que ele tinha plantado e colhido, algum desses legumes, verduras, cereais, grãos, tem sangue? E a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão. Deus viu no coração de Abel um coração de um crente, de alguém que tenha depositado a sua fé na palavra de Deus. Abel creu em Deus, creu na sua palavra, e ele manifestou isso obedecendo a Deus. Primeiro herói da fé. Agora, não sei se você já tinha pensado nisso. Por que a Bíblia não começa dizendo Adão e Eva, os primeiros heróis da fé? Interessante, né? Por que o primeiro herói da fé mencionado é Abel e não Adão e Eva? Bem, eu não vou ser taxativo. Não vou ser taxativo. Mas eu tenho dúvidas pela palavra de Deus, pelo relato bíblico, se Adão e Eva foram salvos. Eu não posso afirmar isso com certeza. Mas uma coisa eu posso afirmar, e nós estamos trabalhando com certezas, não estamos? Fé não produz certeza? Então, o relato bíblico me diz com certeza, Abel foi justificado pela sua fé. E como é que nós sabemos isso? Porque ele ofereceu uma oferta a Deus, que batia com aquilo que Deus tinha ensinado ao seu pai. E crendo em Deus, ele obedeceu. Deus se agradou de Abel, Deus se agradou da oferta de Abel. É o primeiro herói da fé mencionado. E por causa disso, o escritor diz, ele obteve testemunho de ser justo,
Deus o declarou justificado pela fé. E séculos depois de morto, ele ainda fala, e o seu exemplo de fé está registrado na palavra de Deus, falando ao nosso coração. Agora, sabe de uma coisa? Pela nossa fé, nós podemos até ser mortos, como Abel foi. Podemos ser perseguidos. Mas sabe de uma coisa? Vale a pena nós termos a aprovação de Deus. A aprovação de Deus, quando ele vê a nossa fé materializada numa vida de obediência a ele. Bem, eu estava querendo tratar de Enoque e estava querendo tratar de Noé, mas eu vou parar aqui. Nosso tempo já está avançado e eu não quero prejudicar os irmãos. Mas eu quero deixar claro uma coisa. Fé é confiança na fidelidade de Deus. Fé é a resposta positiva a uma revelação de Deus. Abel tinha essa revelação. E ele respondeu de forma positiva a essa revelação. Fé não é andar no escuro, mas é ouvir uma revelação de Deus e dizer: sim, Senhor, eu creio na tua palavra e por isso eu vou obedecer à tua vontade. Que o exemplo de Abel está registrado na palavra, mas que fica claro e evidente aos nossos olhos o que Deus quer para sermos um herói da fé. O que é que Deus quer? Fé na sua palavra. E como é que a gente demonstra que nós cremos na palavra de Deus? Vivendo uma vida de obediência ao Senhor. Que a palavra de Deus seja aplicada pelo Espírito Santo aos nossos corações e produza uma vida de obediência. E isso significa uma vida de fé na palavra de Deus e no Deus da palavra. Que Deus nos abençoe. Amém.